Olá, pessoal. Vocês sentem dores nas articulações? Sentem dificuldade de movimentação? Muitas vezes até a mobilidade é prejudicada? Hoje, no nosso Pod a Nossa Saúde, nós vamos falar sobre esses assuntos que às vezes limitam você no seu dia a dia. Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso Pod a Nossa Saúde, nossa nova temporada, na nossa casa nova, e é muito prazeroso fazer esse episódio, fazer esse Pod Saúde, passar para vocês informações super fidedignas, importantes para o bem-estar, para a saúde de vocês. Eu sei que vocês assistem e gostam muito do nosso conteúdo. Quero que vocês compartilhem esse episódio, esse podcast, né? Se inscrevam aí no nosso canal, coloquem as sugestões, porque hoje eu estou com um convidado super especial, que é o doutor Adriano Leonardi. Ele de formação é ortopedista, vou ler até aqui o currículo dele. Especialista em joelho, atuando desde o tratamento clínico até o cirúrgico. E também tem especialidade de médico do esporte. Adriano, muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado, agradeço demais, uma honra muito grande aqui estar sendo entrevistado, principalmente por uma colega de profissão, né? É muito bacana mesmo, porque aí a gente faz as perguntinhas difíceis, fáceis, Sim, e a gente vai conversando sobre esse tema tão delicado e também, ao mesmo tempo, tão comum, né, de todas as idades, não só idades avançadas, mas também o pessoal mais jovem agora está com muito esse tipo de queixa, né, de dores, mobilidade. A medicina do esporte cresceu muito, avançou muito, né, Adriano? Então, sim. conta um pouquinho pra gente a sua trajetória até chegar no médico do esporte, que hoje é uma das especialidades mais procuradas, assim, vamos dizer, né? Bom, eu gosto de estudar, apesar de falarem que ortopedista não gosta de estudar, eu gosto de estudar. Eu me formei, fiz São José do Rio Preto, a faculdade, depois eu fiz a ortopedia lá em São José do Rio Preto também. Aí vim para São Paulo, aí eu poderia ter feito o R4, né, que é a especialização em joelho, em um ano, eu fiz em três, dois no Brasil e um fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil para me formar. Aí defendi mestrado e fiquei 10 anos na Santa Casa de São Paulo no grupo de traumatologia do esporte. Nesse tempo eu dei muita aula, publiquei alguns estudos, estava no meio acadêmico, que é muito importante. O meio acadêmico vai modificando a pessoa e eu tive uma vantagem muito grande que no meio acadêmico da Santa Casa tive muito contato com fisioterapeuta e hoje a biomecânica, ou seja, a forma de como o nosso corpo funciona, o conhecimento disso está muito mais na mão de fisioterapeutas do que de ortopedistas. Isso é um grande erro que eu acho na formação do ortopedista. O ortopedista olha para a articulação, mas não olha para o movimento. E treinamento também, tive muito contato com muitos treinadores. Aí eu trabalhei com futebol profissional, Bacana. fui médico do Bragantino por 2 anos. Eu sou fundador de uma associação médica que mexe só com resgate e áreas remotas, chama Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura, a BIMAR. Eu fundei com a Karina Oliani, que é apresentadora do canal Off, não sei se você conhece ela. Ela é montanhista, fez o Everest 2 vezes, fez o K2. É uma mulher muito forte. A gente montou junto, primeiro um grupo chamava Medicina da Aventura. É médica? Ela é médica formada, só que ela só mexe com resgate em áreas remotas, né? E trabalha bastante com televisão, que ela é apresentadora. Depois a gente fundou a associação, eu fui o segundo presidente depois dela, e aí a associação existe até hoje. A gente tem formado pessoas que têm o conhecimento médico de ocorrências em áreas remotas e resgate. Porque assim, no Brasil, apesar a gente tem vários problemas sociais, as pessoas não vão muito pro outdoor. Mas fora do Brasil é muito comum. Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você vê idosos, crianças fazendo atividade física em outdoor. Então é uma atividade que cresceu muito e as doenças e o contato do homem no ambiente remoto também acabou crescendo, uma série de doenças e de lesões que acontecem. Então a gente trouxe esse conhecimento para o Brasil. Existe uma briga para ser reconhecido no Brasil como especialidade médica também. Então a gente tem uma galera muito boa hoje trabalhando com isso. Então eu fundei com ela. Sou pós-graduado, fiz pós-graduação em medicina do esporte, que apesar de parecer ser a mesma coisa que ortopedia, ela é uma outra especialidade. A gente estuda como o nosso corpo se comporta no esporte, a gente consegue até aumentar o rendimento da pessoa no esporte. Isso para mim abriu um campo de trabalho muito grande na minha clínica. Eu fui até presidente, eu fui até diretor da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte por 4 anos, e hoje em dia eu só toco consultório só, então essa Gente, foi a minha. olha só.
a extensão do currículo do Adriano, ele tem, sabe quantos anos eu vou falar, tá, Pode Adriano? falar. Porque para você até é legal de falar assim, é bem orgulho, Vai. 50 quase, 49. 49, é. 49 com essa cara de baby, né? Já fiz tudo isso na profissão, que é muito legal. É legal, a gente sente Sim, orgulho disso, né? O sim. colega tá tão focado nisso tudo e gosta de adrenalina, pelo visto, né? Gosto bastante. E a medicina do esporte, como você falou, às vezes é confundida com a ortop no sentido função, né? Sim, Mas elas têm assim uma larga diferença, né? sim, Na parte prática, vamos sim, dizer assim. sim, Eu estava conversando com meu esposo recentemente e até eu falei que a ortopedia, a especialidade de ortopedia, ela foi uma das primeiras especialidades que segmentou um pouco a medicina, né? sim, Hoje existe a ortopedia, como você é especialista em joelho, tem um colega que é especialista em mão, sim, tem, né, colega que é especialista no pé, no tornozelo, muitas vezes. Então, isso pra gente, pra nós que somos médicos, eu acho bom, sim, porque você fica melhor naquilo de uma forma mais filtrada, né? E a medicina do esporte é mais abrangente. Ela é sim, totalmente diferente da ortop, que sim, hoje é mais segmentada, sim. né? O que acontece, desculpa, Não, é, o que acontece assim é que o grande problema da formação do médico é que as pessoas acabam muitas vezes fazendo a especialidade e não vão pescar na praia dos outros. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler sobre treinamento, gosto de ler sobre reabilitação, gosto de ler sobre doenças reumáticas. Isso dá uma diferença muito grande. Com relação à é, ortopedia, a gente pega uma ortopedia tradicional, o grande problema do paciente ortopédico é que, às vezes, ele está tendo uma carência da sua área, uma carência nutricional. Eu, por exemplo, faço uma prótese numa senhora de 70 anos. Ela vai estar sarcopênica, ela vai estar com perda de massa muscular, perda de função muscular. E, às vezes, é por falta de aporte de proteína. Então, e você vai ver, vai fazer testes de força, teste de resistência física, está totalmente reduzido. Então, isso compromete o resultado de uma cirurgia. Entendeu? com Então, certeza. quando você começa a ver esse tipo de coisa, começa a ver que você abrangendo de uma maneira maior o paciente, você começa a ter resultados melhores. Você começa, não adianta só operar, sou bom, sou um cirurgião de joelho, vou fazer uma prótese, se eu operar bem prótese. Isso é o mínimo. Mas tem que saber acompanhar, tem que saber pegar um menino de 20 anos e ver se ele está pronto ou não para voltar a jogar futebol depois de operar um cruzado, por exemplo, depois de fazer um menisco. Você pega uma senhora de 70, por que não colocá-la numa musculação para ela ter uma resposta anabólica mínima para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dela? Às vezes a pessoa fica, o médico, pelo próprio fato do médico não conhecer o esporte, ele coloca a pessoa com tanto medo que ela não faz nada e acaba comprometendo o resultado final da cirurgia. É que é Entendeu? uma falta de informação, como você falou. O Sim, colega tem que ser um especialista. Não é você saber de tudo, porque quem faz tudo não faz nada. Mas eu digo assim, ser como você falou, um hum, tratamento clínico e também cirúrgico, que é muito difícil na nossa área você ver um cirurgião entendendo de clínica. sim, Eu, na minha formação, lá atrás que eu fiz clínica, eu pegava receitas de colegas que faziam plantões de cirurgia, que era cirurgião e fazia plantão de clínica, desculpa, e não sabia prescrever um antibiótico. sim, Porque vai tão focado naquela formação que esquece que o indivíduo é um ser humano, né, que tem que sim, tratar como um todo e tudo mais. Eu gosto muito de frisar essa parte, por mais que seja um pouco corriqueira tudo isso que eu estou falando, mas é importante saber que os médicos eles têm que ter uma formação básica de clínica e dali parte para suas especialidades, né? A medicina do esporte é uma medicina atual, você acha uma medicina que já vem ao longo de datas e agora que está sendo mais falada por toda essa gama de tratamentos, de exames dentro do esporte? a medicina do esporte ela começou mais ou menos nos anos 50 e ela tem se desenvolvido ao longo dos anos e ela está modificando muito e tem saído muita coisa muito interessante. Por exemplo, um marco muito grande que a gente teve é a questão das miocinas, né, que são os hormônios fabricados pelo músculo. Isso deu um marco muito grande, assim, e a gente consegue entender hoje qual que é o efeito a longo prazo do esporte. Então, você pega um idoso que faz atividade física, você reduz a chance dele ter uma doença, uma demência senil, por exemplo. Então, a gente vê que as pessoas que praticam esporte desde pequeno, eles têm uma longevidade maior, uma qualidade de vida muito maior. Sim, Né? isso ajuda muito e até como você falou, seu paciente quando chega para uma cirurgia, ele sendo já atleta ou Sim, não
precisa ser atleta, mas praticante de esporte, a qualidade e o pós-cirúrgico é muito melhor e muito mais eficaz, né, Adriano? Uma coisa muito interessante, eu estudo muito cartilagem também, eu vou muito para fora. Hoje em dia, eu acho que 90% do que eu atendo no consultório são doenças da cartilagem articular. E antigamente se achava que quanto mais se praticava esporte, mais se desgastava, mais perdia Tinha isso cartilagem, mesmo. né? Hoje em dia a gente sabe que o esporte ele é condroanabólico e é osteoanabólico. Então a gente tem a prescrição de atividade física depois de um tratamento que previne a degeneração. Então você pega agora na pandemia, muita gente ficou em casa, muitas vezes a pessoa com artrose, com desgaste cartilaginoso ficou em casa, teve piora de sintomas. Se olha a radiografia antes e depois da pandemia é a mesma, mas a pessoa está muito pior. Por quê? Porque a gente sabe que o sedentarismo agrava a doença cartilaginosa. Então, hoje em dia, o grande intuito é operar o paciente ou não e manter ele o mais ativo possível. Você foi numa área muito específica, cartilagem, né? Poucas pessoas, poucos colegas falam de cartilagem. Sim. O que que é bom além da atividade física para cartilagem? A suplementação, no caso. A suplementação para cartilagem ela é controversa, né? Porque os estudos, as meta-análises, né, que são os estudos mais robustos sem influência da indústria farmacêutica, eles são controversos. Eu não costumo muito para essa área de prescrição de suplemento. Ah, tá. Suplementos. O que às vezes a gente passa é medicação anti-inflamatória de mais natural e tal, para alguns Ok. pacientes e tal, para justamente não ficar se usando muito o anti-inflamatório e nem cortisona. Porque a gente sabe que o resultado disso a médio e longo prazo é muito ruim. Mas atividade física, infiltração com ácido hialurônico, a gente tem uns resultados interessantes. Existem alguns estudos bem interessantes com a terapia celular, que é a célula-tronco mesenquimal, que é retirada de gordura ou retirada da bacia, infusão dentro da cartilagem. O que tem mais crescido hoje, do ponto de vista cirúrgico, é chamado de as scaffolds, que são as membranas que a gente usa para regenerar tecido. Então, tem tido muito estudo, principalmente fora do Brasil, de regeneração tecidual. Então, antigamente, aquelas erosões cartilaginosas que não eram viáveis de serem regeneradas, hoje a gente consegue um certo grau de regeneração e um retorno para o esporte, retorno à qualidade de vida muito interessante. E quais que são as principais doenças da cartilagem hoje que acometem não só as pessoas de esporte, mas as pessoas que têm uma vida normal, assim, sem ser atleta? A gente tem duas grandes frentes, né? A gente tem o chamado microtrauma de repetição, que é aquela pessoa que vai fazer uma academia ou vai trabalhar e ao longo do tempo, pelo excesso de uso da articulação, ela acaba se machucando. E tem a lesão traumática aguda, que é a pessoa que não tinha nada, sofreu uma pancada, um entorse e machucou a cartilagem. Esse primeiro grupo que responde pela maioria das pessoas. E tem uma doença muito comum em mulheres, joelho de mulheres, que é a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem. Faz Conhece, né? até barulho. Faz barulho, então conhece. Gente, eu conheço porque minha irmã tem. E a condromalácia tem sido muito estudada e infelizmente ela é negligenciada. É normal, está lá mesmo, vai assim mesmo, aguenta até o final da vida a dor e tal. E hoje em dia o estudo mostra que isso vem da má qualidade de movimento. A mulher se movimenta de uma maneira diferente do homem, a relação de quadril, joelho e tornozelo da mulher é diferente em relação ao homem, isso é um dos motivos. O padrão da contração da mulher é diferente, os músculos são ativados de maneira diferente e isso tem influência com o ciclo menstrual da mulher. Então são coisas Sério? novas, E a anatomia também. Então pessoas nascem com defeitos anatômicos no joelho, então a gente está falando de condromalácia. Isso. Patela mais alta, patela lateralizada, tíbia rodada externa, tíbia rodada interna. E muitas vezes não são notados esses defeitos anatômicos, a pessoa vai pagar o pato lá na frente. Então muita coisa mudou na história da cartilagem. Então você pega meninas com dor, que é normal, é dorzinha de crescimento, às vezes adolescente e tal, você vê que tem uma alteração anatômica, já corrige antes de começar a ter o problema, geralmente de maneira cirúrgica, e a pessoa é um adulto normal, sem sequela nenhuma. Mas no caso da condromalácia, que é interessante porque a prevalência é alta entre Sim, as mulheres. sim. Qual que é o tratamento? Então, 90% reabilitação. Você coloca num fisioterapeuta experiente, vai fortalecer principalmente quadris, que o problema começa no quadril. O quadril não tem um bom padrão de contração muscular, o joelho trabalha em posições anômalas e a cartilagem começa a tomar pancada num ponto só. Essa é a origem. Então, o fisioterapeuta bom e treinadores bons focam nos quadris, fortalecimento dos quadris. Tempo de disparo neuromuscular, então quadril, joelho e tornozelo disparando de maneira sincrônica. Isso resolve 90% dos casos, como eu te falei, está ligado a fatores biomecânicos, principalmente pessoas que trabalham muito tempo, usam muito salto alto, não conseguem treinar direito, entendeu? Óbvio que a gente tem problemas anatômicos também e tem erros de treinamento.
Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar no projeto verão, a menina tá fora do peso, vai para academia, começa a fazer coisa da própria cabeça, ou seguindo algum blogueiro, e vai lá e arrebenta o joelho e acaba tendo consequências lá na frente. E existe recidiva da condromalácia? Ou uma vez você... Existe. A condromalácia, ela tem uma linha lógica de tratamento. Você faz diagnóstico da doença e diagnóstico anatômico, de onde veio o problema. Você trata o problema até você resetar a dor. É importante zerar a dor, porque quando a pessoa tem dor, a contração muscular fica alterada, né? Ninguém consegue ir para uma academia e conseguir fortalecer tendo dor. O nosso cérebro começa a desligar as inervações na região. Depois, quando ela estiver bem, o treinador tem um papel importante, ele entra nesse papel para ensinar a pessoa a fazer uma boa qualidade de movimento e ela mantém esse treino a vida toda. E ela tem que fazer esse treino. Se ela quiser correr, se ela quiser fazer um crossfit, se ela quiser jogar tênis, hand, futebol, ela tem que fazer esse treinamento funcional em paralelo. Ela ou ele também, acontece muito mais em mulheres, para que não tenha recidiva do problema. Se parar e voltar de uma hora para outra, o problema volta. E há uma contraindicação de exercícios? Primeiro você precisa, como você falou, resetar tudo, tem toda uma analogia em relação ao tratamento. E depois disso você pode voltar a fazer atividade física normal. É para voltar. É Tem para que voltar. Mas aí, caso você não faça o tratamento ou pare o tratamento, isso é um tratamento para o longo da vida inteira? Na verdade, assim, seria um treinamento para o Um resto da vida. treinamento para o resto da Sim. vida em função da condromalácia. Em função da condromalácia, exatamente. Então é um treinamento específico Exatamente. que você tem que ter em relação à atividade Um física. trabalho a vida toda, mantendo uma boa qualidade de movimento, mantendo um bom padrão de contração muscular, mantendo peso saudável, etc., pelo resto da vida, senão ela volta. Que coisa! E E é volta genético. Existe um componente familiar importante que passa entre mulheres, mas acaba tendo um componente genético, sim. E a condromalácia, vamos aproveitar a falar disso, mas assim, qual que são as doenças do joelho mais prevalentes? Tem a condromalácia e quais são as outras? Depende muito da idade, né? Então, assim, a gente pega a condromalácia em mulheres, que é a prevalência muito grande. A gente pega, por exemplo, homens costumam ter mais tendinite patelar, é mais comum. Pessoas com um pouquinho de mais de idade, vamos lá, da minha idade em diante, em torno dos 50 anos, dependendo de como a pessoa estiver praticando atividade física e do peso, o menisco começa a pular fora do lugar, a gente começa a ter insuficiência de menisco, que apesar de ser classificado como sendo lesão de menisco, é um envelhecimento, lembrando que o menisco é um amortecedor que a gente tem dentro do joelho, e a gente tem a perda da cartilagem mais ou menos programada, então tem pessoas que acabam entrando na perda da cartilagem, no desgaste um pouco mais cedo. Isso tem um componente genético importante, principalmente entre mulheres. Então a pessoa pode ter aquela artrose deformante mais cedo. E tem pessoas que têm isso com um pouco mais de idade. Então é importante, quando você pega o paciente no consultório, você ver se os sintomas que ele está tendo são compatíveis com a idade dele. Sintomas e o que a gente vê no exame de imagem. Você pega, às vezes, uma pessoa, uma senhora de 70 anos que corre, eventualmente. Óbvio que ela vai ter artrose na radiografia, mas às vezes a dor dela pode estar sendo do menisco que está inflamadinho, pode ser uma tendinite, alguma coisa assim. Então tem que confrontar, como a gente fala, que a clínica é sempre soberana. E a artrose necessariamente tem dor? Nem sempre. Nem sempre. A pessoa pode ter mais dor, ela pode ter mais inchaço. Se for uma artrose de envelhecimento, ela pode não sentir nada, né? Então, o principal sintoma é dor. Tá. Dor ao movimento, dor mecânica. Tá parado, não tá doendo. Começa a se movimentar, começa a doer, mas o principal marcador que a doença está em progressão é inchaço, que é chamado sinovite artrítica. Se a pessoa está forçando, o joelho está inchando, mostra que os debris de cartilagem estão sendo lançados na articulação e existe esse inchaço, torna o líquido que deveria estar lubrificando, ele fica um líquido inflamatório e ele começa, ao longo do tempo, a destruir a cartilagem como um todo. Então, essa é a bioquímica da artrose. Por isso tem que ser feito o diagnóstico logo, interrompido o quanto antes. E não tem reversão quando destrói a cartilagem? Tem reversão. Dependendo da pessoa, da idade, a gente consegue fazer terapia regenerativa, como eu te falei, membranas, scaffold, ok. por exemplo. A gente está em estudo, muito em estudo, e tem saído resultados bem interessantes
da infusão dentro da articulação que a gente chama de terapia regenerativa. Então, o plasma rico em plaquetas coletado do próprio sangue do paciente, é jogado os fatores de crescimento dentro do joelho. O BMAC, que é coletado da crista do ilíaco, que é o concentrado, que vem também com um pouco de célula-tronco, e o aspirado da gordura abdominal também. Tudo isso é considerado experimental no Brasil, outros países não. Tá. Então, no Brasil, eu posso fazer desde que esteja dentro de um protocolo de pesquisa. Eu tenho hoje aprovado 6 protocolos de pesquisa pelo CONEP, no meu consultório. Tá. Então, eu consigo encaixar alguns pacientes em protocolos de pesquisa e consigo acompanhar. Entendeu? Então, assim, mantendo o mesmo raciocínio. Você pega, por exemplo, um adulto de 45 a 50 anos que perdeu o amortecedor, um menisco, por exemplo, porque torceu jogando bola e foi lá o médico operou e tirou o menisco. A gente tem cirurgias hoje de preservação de articulação, como, por exemplo, uma que chama osteotomia, que você altera o eixo da pessoa. A pessoa tem a perna torta, você endireita-se a perna torta. Que é igual pegar um pneu de um carro que está gasto de um lado e você joga para o outro lado. Ao longo do tempo, como você tira o peso, aquela hiperpressão na cartilagem pela falta do menisco, e você joga para o outro lado, ao longo do tempo, o condrócito, que é a célula cartilaginosa, ele vai fabricando mais matriz extracelular, mais o colchão, e você volta a ter uma regeneração daquela cartilagem. Então é impressionante. Você faz uma osteotomia hoje numa pessoa, você olha o raio-x, a linha articular está fechadinha. Daqui a 5 anos, ela já está diferente. Então você preserva a articulação. É impressionante. Então tem coisas bem interessantes hoje em dia. E, infelizmente, não dá para a gente resolver para todo mundo. E, infelizmente, para algumas pessoas, elas acabam indo para aquela cirurgia definitiva, que é a prótese. Que o ideal é que não se chegue lá, que é uma cirurgia que não é isenta de complicações. Mas, quando a gente consegue preservar, salvar, e tem que ser muito bem conversado com o paciente, vale muito a pena. No caso do Neymar, Sim, né? O Neymar sofreu várias lesões de joelho sim, e nem por isso ele deixou de jogar bola, sim. né? Ali, aquele caso foi um caso que deu para reverter. É. Lógico que a gente vê que ele está continuando com o esporte. O enfoque no atleta profissional, eu atendo muitos jogadores no consultório. Jogadores, atleta em geral, de outras modalidades, etc. O enfoque é um pouco diferente, porque você fazer uma cirurgia que vá demandar muito tempo de regeneração naquele tecido, às vezes leva 1 ano, 2 anos, e ele acaba perdendo o contrato. Então, muitas vezes a gente usa um método mais rápido, um menisco que daria para a gente costurar, acaba tirando um pedacinho. As próprias terapias celulares são muito utilizadas em jogadores para a gente conseguir manter ele ativo. Só que a maioria deles acaba pagando o preço lá na frente. Porque continuam com a atração lá, Aham. com aquele movimento, Sim, e uma hora ou outra sim. vai ter que parar por aquele problema, Sim, talvez, né? exatamente. Aí às vezes tem que parar e às vezes acaba fazendo uma cirurgia mais radical, uma prótese, às vezes, assim, num paciente mais jovem, justamente pelo fato de não ter conseguido ter feito um tratamento mais standard, como se fosse para um amador, entendeu? Mas faz parte do esporte, né? O conceito de saúde no esporte profissional é um pouco diferente do esporte amador. Aham. Faz parte, isso é muito bem conversado, e o atleta está ciente disso, o empresário está ciente, e a gente acompanha até onde dá. E por que o joelho? Por que você escolheu o joelho? Eu gosto do desafio, né? Eu acho que o joelho é uma articulação, parece que é fácil, mas é muito difícil. Demanda muito, muito estudo, e hoje em dia tem saído muita pesquisa, muita coisa nova, as técnicas vão mudando. E eu gosto de estar sempre atualizando, sempre lendo, atualizando, e se Deus quiser, publicando também, Legal. né? No caso da artrose, né, que é uma doença muito prevalente, né, Sim. Adriano? Tem algum alimento que ajude a impedir, a prevenir a formação de artrose? Então, assim, alimentação é uma coisa nova que é a sua área, né? É. Alimentação, para quem tem artrose, ela é um pouco controversa. O que a gente sabe hoje é que a gente tem ação dos radicais livres, dependendo do alimento, e a interleucina 6, que é o hormônio que é fabricado pelo tecido gorduroso. Então, o que a gente vê? Tem pacientes... Vou te falar de 15 anos atrás, quando eu absolutamente não ligava para isso. Operava qualquer pessoa, articulação, vou lá e vou operar. Se é fazer uma prótese num obeso, uma pessoa que é tabagista e bebe demais e se alimenta mal, você vê que o pós-operatório é diferente. A ferida cirúrgica mais inflamada, mais quente, mais dor, recuperação mais difícil, às vezes com complicações. E aí se começou a mudar a alimentação e começou a se estudar os alimentos chamados inflamatórios,
Então, álcool, fritura, adoçante, açúcar, tudo que gera a reação inflamatória crônica no nosso organismo, você vê que os pacientes vão melhor. E às vezes, pela imagem, a articulação ela se mantém igual, mas a pessoa está bem melhor, ela consegue ter uma qualidade de movimento, um alívio de sintoma absurdamente maior. Então, a gente tem entrado com isso. Como hoje meu consultório é cheio e eu atendo, eu sou a linha de frente do atendimento, o paciente chega muitas vezes com doenças complicadas, com perdeu o menisco, operou 3, 4 vezes, já passou na mão de diversos médicos, tem um prognóstico ruim, está assustado. Eu faço atendimento e dedico muito meu tempo para articulação, como ortopedista. Como Tá? ortopedista. Óbvio que eu explico todo o caminho como médico de esporte, etc. No segundo tempo, eu passo para uma outra médica que está trabalhando comigo, que ela a formação dela é em nutrologia, para justamente dar essa sequência com relação à alimentação, Sim. as dúvidas, suplementação de proteína, etc. e tal, dentro da minha linha de raciocínio, né? De não entrar, não prescrever coisa para paciente com baixa evidência científica, para justamente não pesar no orçamento do paciente, a gente tem que pensar nisso também. E ela dá sequência. A gente vê que o resultado é muito melhor. Não é só emagrecer, não é só o fato de emagrecer que você reduz o peso na articulação. Você realmente reduz o ambiente inflamatório na articulação. Então, é muito controverso, isso tudo é muito controverso. Infelizmente, muita gente bate nessa tecla dizendo como única forma de tratamento, mas a gente vê que o resultado é muito bom, né? Então, assim, o que tem que ficar claro para quem está ouvindo isso, quem me ouve no YouTube, por exemplo, é que, apesar de a gente ter resultados muito bons, às vezes uma artrose a gente não vai conseguir reverter só com alimentação. Claro, claro. Não é Uma artrose cirúrgica, mas a gente melhora muito e prolonga muito essa articulação. A artrose, eu posso até estar perguntando uma besteira, Uhum. mas a artrose, ela pode levar a fratura? A artrose, assim, indiretamente sim, porque a pessoa perde a capacidade de locomoção, acaba se machucando e ela pode ter uma fratura, Uma uma complicação. contusão, etc. O que acontece é o seguinte, a artrose ela é considerada como uma doença de problema de saúde público pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil são 30 milhões com artrose, segundo o Ministério da Saúde. É muita gente. O grande problema é a artrose reduz a independência, reduz a locomoção, aumenta o risco das doenças ligadas ao sedentarismo, né? Então, a pessoa com artrose, tendo uma piora clínica, não consegue andar, piora a diabetes. O intolerante à glicose acaba piorando, como se torna diabético. Problemas cardiovasculares, aumenta o risco da pessoa. Então, a gente sabe que a artrose não tratada leva à redução da longevidade da pessoa. Esse é o problema. Esse é o Aí, problema. como você falou, cai, tem uma fratura, piora mais ainda o problema. Entendeu? Aí você tem uma pessoa, às vezes idosa, acamada, passou por uma cirurgia grave, você vai reduzindo, fica deitado. A gente sabe que o idoso não Claro. pode ficar acamado, não pode ficar deitado. Reduz demais a longevidade. E você falou do canal do YouTube. O que, Aham. que te levou a... Que tempo você tem para fazer YouTube? Não tenho Você- tempo mais. Então, como é que foi essa história de YouTube? Que eu sei que você bomba aí nas redes. Então, assim, antes eu fazia medicina, quando era ainda antes de entrar na faculdade, com 15, 16 anos, eu gosto muito de tudo isso daqui, né? Eu gosto muito de Ah, estúdio, legal. eu me formei em fotografia, eu sou fotógrafo formado. Na época eu revelava fotografia, na época do filme de 36, Aham. levava lá, eu revelava em casa, então eu treinava fotografia, comecei a treinar estúdio, etc. Mas, obviamente, entrei na faculdade, é aquela loucura. E Rio Preto sempre foi uma faculdade muito rigorosa, né? Tenho muito orgulho de ter sido formado lá. E aí não consegui mais me formar nisso. Aí ficou um negócio latente, né? Latente e tal. E aí depois eu tinha meu site já, eu gostava muito de escrever, de comunicar com as pessoas. E aí comecei a fazer meu canalzinho do YouTube, ele começou a crescer e foi crescendo, tomou uma proporção que eu nunca imaginei. E hoje em dia eu fecho um dia da semana de atendimento para gravar temas pertinentes, né? Então vou lá, gravo, hoje eu tenho uma equipe parecida com a sua, eu gravo e posto e daqui a talvez até antes do final do ano a gente bata 500 mil Que seguidores. legal. É uma coisa que é fantástica, porque assim, a gente sabe que está levando informação, a gente o intuito não é fazer o autodiagnóstico, Claro. né? Mas eu sei que eu já modifiquei a vida de muita gente. Então, por exemplo, muita gente tem um pós-operatório e confia no médico e ele segue a minha linha de raciocínio. E às vezes a comunicação do colega com o paciente não é 100% boa e acaba muitas vezes deixando dúvida. Então a pessoa entra lá e acaba seguindo.
Eu já fiquei sabendo, por exemplo, de pessoas que tiveram uma lesão de ligamento e que não conseguiam operar pelo SUS e conseguiram um recurso pela justiça de saber de vídeo meu explicando o que acontece de um jovem que teve uma lesão de cruzado e não conseguiu ser operado, né? Eu tive um presente muito grande agora esse ano, que o YouTube ele trabalha muito com o algoritmo dele de curtidas, né, e não curtidas e comentários ruins. Então, como eu tenho 99% de curtidas nos meus vídeos e comentários bons, sem haters, sem denúncia, nem de colegas, nem de ninguém, porque eu tento publicar o que está dentro da ciência, e às vezes isso é chato, o YouTube me deu hoje o selinho chamado YouTube Health. Então, quem assiste o meu vídeo hoje tem uma tarja azul de idoneidade, de conteúdo relevante e conteúdo de realmente... Digno, sério, que isso, realmente você traz informações da ciência exatamente. mesmo. Né? Meu grande desafio hoje é o seguinte: você é médica também, a gente sabe que a ciência é chata. Então, você explicar. Eu tenho um vídeo que fala da glicosamina, por exemplo. Você explicar para um leigo o que é um estudo duplo cego randomizado, para você dizer se aquele remédio funciona, não é chato. Se eu pegar e começar a falar, o que esse médico está falando, já troca de canal. Mas eu começo a explicar de maneira leiga, a gente vai comparar isso aqui com o remedinho que é mentirinha, e a gente vai ver se lá na frente vai dar. E bombou esse. Então, assim, eu acho linguagem que. fácil. Eu acho que minha grande missão é transformar o que é chato numa coisa fácil, digerível, né? Às vezes a pessoa, eu chamo convidados lá para falar no consultório e para o meu podcast, e a pessoa começa a falar termos muito técnicos, eu vou tentando traduzir. E aí tem gente que reclama, muito técnico, não estou entendendo, entendeu? Isso é bom a gente ter essa percepção, né? Sim. A gente, como médico, é natural. Meu filho vai se formar ano que vem. Que legal. Quando a gente senta para falar, a gente só fala de medicina, porque médico só fala de medicina, né? E aí a gente começa a falar de termo técnico, e a gente que tem essa facilidade de falar para o público, de ter um canal, de ter um podcast, a gente se preocupa com as duas coisas, com a informação técnica, porque muitos colegas assistem e muitos se espelham na gente, né? E também na informação para as pessoas mais leigas, para entender realmente aquilo. Poxa, você está falando para mim, eu tenho este problema, né? É importante a gente atingir todos os públicos. Sim. E eu acho bacana a gente mais jovem, assim, falar sobre isso e ter um canal aberto para isso, porque os nossos colegas médicos que estão se formados há mais tempo, eles têm que abrir a mente um pouco para essa medicina de hoje, né? E a gente é exemplo para os médicos mais velhos, que às vezes estão ali naquele consultório, né, que está cômodo para eles, tem seus pacientes e tudo mais, mas para se atualizarem, para abrir a mente para essa medicina integrativa, que é muito importante também. Sim. E você falou da glucosamina. Eu sou muito curiosa na glucosamina, que tem a glucosamina com a condroitina. Sim. Qual que é realmente a indicação da glucosamina? Para que realmente serve? A glucosamina ela entrou como um dos primeiros suplementos que entraria na formação da cartilagem. Então, a glicosamina ela faz parte da cadeia da formação da cartilagem. Desculpa, é glico ou gluco? A glucosamina é um termo mais inglês, mais americanizado. A glicosamina. Na verdade, os dois, eu já vi os dois já escritos em literatura. Então, a cartilagem ela é muito complexa. Você tem um condrócito, que é uma célula pequenininha, que trabalha demais fabricando colchão, que é a matriz extracelular, que é 95% da cartilagem, é um colchão. Aí você tem colágeno, tem 12 tipos de colágeno, o mais prevalente é o tipo 2. E você tem a glicosamina como a gente chama de glicosaminoglicana, são os GAGs que a gente chama, que elas são moléculas que atraem água e a cartilagem é extremamente hidratada. Então, quando se começou a suplementar com essa medicação, se achava que fornecendo mais essa medicação chegaria mais na cartilagem e formaria mais cartilagem. O que a gente vê é o seguinte, 30% das pessoas que tomam referem alguma melhora, mas é igual a placebo. Entendeu? Os estudos mais sérios, né? São estudos que comparam sintomas, que comparam afinamento articular, etc. e tal. Então é um pouco controverso, né? Então vamos lá. Uma pessoa com uma lesão cartilaginosa, que está tentando tratar de maneira conservadora, sem cirurgia, e que realmente dá para a gente tentar tratar, e que está tomando e está referindo alguma melhora, eu mantenho. Tá. Agora, chegou no meu consultório como linha de frente, eu não passo. Primeiro, é caro no Brasil, outros países é um pouco mais barato, né? Muita gente compra e traz nos Estados Unidos e tal, é mais barato. E segundo, que tem efeitos colaterais, né? O principal deles é a glicemia, que tende a subir.
Ele é hiperglicêmico, então algumas pessoas com tendência a diabetes tendem a subir. Na própria bula do remédio está Tá escrito isso. isso. E a questão financeira também, tem efeitos gástricos, gastrointestinais e tal. Então eu particularmente não gosto de suplementar com isso, né? Até falo pro paciente assim, você prescrever glicosamina no consultório é igual você pegar um careca e mandar ele comer cabelo para crescer cabelo, Que entendeu? horror. Então não existe evidência, Entendi, assim, entendi. é muita coisa em estudo e tal. Se algum dia surgir algum nutracêutico que realmente tem um efeito na cartilagem, acredito. O colágeno tipo 2 é a mesma coisa. Porque a glicosamina, ela é indicada para, né, assim, eu não vou dizer de monte, mas eu vou dizer assim, até para os meus familiares que são mais idosos na Sim, família, a maioria dos sim. colegas prescrevem Prescreve. glicosamina com condroitina, Sim. né? A condroitina também teria o mesmo efeito Mesmo ali? efeito, mesma coisa. E- É controverso. A gente tem uns 30% de melhora, que a gente não sabe se melhora ou não. Só tem que tomar cuidado com o idoso em relação à questão da diabetes. Se a pessoa estiver bem com aquilo. Eu tenho pacientes que tomam e falam que quando param de tomar, voltam a ter sintoma articular. Ok, mantenha. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, que eu recebo no consultório, acabam não tendo essa melhora desejada. Então acho que tem que ser um uso racional, né? Tem o seu uso racional, assim, tá passando, não tá melhorando, não tá tendo, depois de 6 meses, não teve diferença nenhuma, eu não vejo vantagem em manter, Certo. entendeu? Ainda mais que idoso, aposentado, no final das contas, lá na farmácia, 200, 300 reais por mês faz uma diferença, Claro. né? A gente pode relacionar a glicosamina com o ômega 3 em relação a estudos? Ômega 3 ele entra mais na parte anti-inflamatória, né? Então tem umas coisas bem interessantes com relação ao ômega 3, que é a questão do EPA, o DHA e o EPA. DHA. O que é interessante, você vai comprar um ômega 3 na farmácia, você vê o comprimido, sei lá, 1 grama. Todo mundo acha, nossa, é muito grande, é muita coisa e toma. Um por dia. Mas é muito pouco, para efeito anti-inflamatório, né? O ideal é fazer o cálculo para 200 gramas por dia e ver se a pessoa melhora sintoma articular. Se ela sentir que está melhorando, aí vale a pena manter. Mas isso eu passo para na fase seguinte do tratamento. Então, fiz o tratamento, resetei a dor, já estou colocando o paciente para voltar para o esporte, aí eu Você prescrevo eu não, a médica do esporte que está trabalhando comigo. Ela entra com a prescrição desses suplementos e tal, e vê se a pessoa se adequa bem a isso. Tá, deixa eu só reformular minha pergunta. Em relação a estudos, você falou que a glicosamina ela não tem muita comprovação. Sim, O ômega 3 a gente sabe que está aí no mercado e uhum, muita gente está aderindo e tudo sim, mais, colegas. Eu gosto muito do ômega 3, a maioria é líquido, assim, que eu acho que a absorção é melhor. uhum, Em relação a estudo, o uhum. ômega 3 ele tem estudos que comprovam eficácia ou não? Ele tem estudos ainda primários, assim, ainda sem evidência científica número 1, mas que sugerem que realmente vá ter ação na Articulação. reação inflamatória, entendeu? Ok. Então, se você está tratando de maneira conservadora uma artrose, eu acho interessante sim a gente ter esse ômega 3 desde que a pessoa consiga comprar e consiga usar no dia a dia. Tá. E o que que você fala para mim, Adriano, dos injetáveis? Você trabalha com os injetáveis? Você fala em infiltração articular? Infiltração, a parte de aminoácidos, vitaminas. Esse com relação a aminoácido, vitamina, eu não trabalho tanto com isso, eu deixo a cargo da nutróloga Ah, na ok. fase final. Infiltração articular eu estudo bastante, eu acho bem interessante. O ácido hialurônico intraarticular, ele tem sido uma ferramenta absurdamente boa para você tratar uma artrose ou uma condropatia em estágio inicial. Estágio inicial. Inicial, Já sim. pode É. indicar uma filtração. Sim. Então Depende você da situação. pega essa gama de pessoas entre, por exemplo, 40 e 70 anos de idade, que não tem, a gente não consegue ter às vezes o potencial regenerativo da pessoa já está caindo e também são novas para prótese, você fazer infiltração com ácido hialurônico tem resultados muito bons. A molécula ela se desenvolveu muito, muito nos últimos anos. Tem muito estudo de ácido hialurônico hoje em dia. Eu estava na Itália agora em maio, fiquei com uma das pessoas que mais pesquisam isso e realmente a gente tem tido uns resultados bem interessantes. Hoje é provado que o ácido hialurônico ele interfere na evolução natural da doença cartilaginosa. Então você joga dentro da articulação, você reduz o chamado biomarcador cartilaginoso, que quando você começa a destruir cartilagem, você começa a quebrar a cartilagem, esses biomarcadores, restos de cartilagem, pedaços de cartilagem, vão para a nossa urina. São os biomarcadores, né? Tem vários nomes, CTX2, COMP, vários nomes complicados. São frações da cartilagem para a urina. Tem um estudo francês, foi 2015, chama Biovisco,
de 3 escolas francesas que eles provaram que infiltrando o joelho com ácido hialurônico você reduz a secreção desses biomarcadores. Então ele é modificador de doença. Tá? Bacana. O que acontece é, você tem a molécula mais antiga, que é o alto peso molecular, que hoje em dia muito colega faz por causa de fomento de indústria farmacêutica, os colegas recebem representante de laboratório no consultório, acabam fazendo, e tem médio peso e baixo peso. Tem que saber indicar para cada tipo de articulação, para cada tipo de paciente, entendeu? Tá. Eu gosto muito de médio peso molecular para joelho, para pacientes mais jovens, e alto peso para articulações como, por exemplo, quadril, quadril, tornozelo, ombro, vai muito bem. Vai muito Tem que bem. saber como você vai indicar. E oral, você indica? Também pela baixa evidência, eu não costumo indicar, entendeu? É mais... Eu não costumo... O ácido hialurônico via oral tem menos estudo ainda. Primeiro você tem glicosamina, que é mais antigo, tem algumas coisas interessantes de colágeno, e tem Eu ia te falar do colágeno. Colágeno você indica também ou não? O colágeno é aquela mesma coisa. Se a pessoa vai tentar tratar e ela tiver bala na agulha para realmente conseguir tratar de maneira conservadora, a gente vai esgotar as possibilidades e eu entro com colágeno. Os resultados de uso de suplementação via oral de colágeno em relação à glucosamina são superiores. Tá. Mas não tem evidência de realmente melhorar a função cartilaginosa. Bacana. Entendeu? Adriano, tem muito conteúdo. Ah. Nossa! Qual que é a sua rede social, Adriano Leonardi? @dr, né, de doutor, Adriano Leonardi, tudo junto. E o YouTube também. Hoje em dia o YouTube tem um arroba também. Você tem algum assunto que você queira falar que a gente não falou em relação ao que você faz, na sua área que você atua, que você acha importante, que você fala nas suas redes, que a gente não comentou aqui? Eu acho assim, eu gosto muito de esporte, né? Duas coisas que eu tento fazer todo dia, ou fazer algum esporte, ou praticar algum esporte, e ler algum artigo médico, né? Então, assim, se for para dar algum recado, é manter a pessoa ativa. Então, assim, a pessoa tem que se manter ativa. Pessoa que corre, começa a ter dor no joelho, começa a ter uma condropatia. A pior coisa é parar. Existe um negócio hoje, por isso que eu trouxe a medicina esportiva para o meu dia a dia, que é o repouso programado, repouso relativo. A pessoa tem uma lesão, ela não precisa parar. Inclusive, os meus informativos cirúrgicos, a gente tem uma linha do tempo de tudo que a pessoa pode ir fazendo. Então, a pessoa acabou de operar o joelho. Por que não treinar membro superior? Por que não ir para uma piscina e treinar com flutuador? Por que não fazer uma caminhada na piscina? Por que não ir para uma bicicleta, dependendo do estágio? Então, a pessoa fica parada, ela começa a liberar enzima inflamatória, ela inflama mais a articulação. Então, ela tem que se manter ativa. Bacana entendeu? esse recado. Esse é para o leigo. Para os outros colegas, eu acho o seguinte, se for colegas médicos. Primeiro, pescar na praia dos outros, né? Então a gente tem hoje em dia muita informação ética, tá? Para a gente ter uma rede social rica, não precisa falar absolutamente nada que não seja ético, é só ter muito bom senso e muita criatividade para você levar a informação para a pessoa e pesquisar em outras áreas. Então, assim, hoje em dia o médico não entende de esporte. Tem cardiologistas que não entendem de esporte, tem ortopedista que não entende de esporte, ele manda a pessoa parar de correr, parar de pedalar, tô com medo, vai pior coisa, vai acabar com o seu joelho. Então estudar esporte, fazer uma pós-graduação, a gente tem ótimas pós-graduações hoje em medicina esportiva. Tem treinadores que entendem muito da nossa área. Então trocar informações, ir num congresso de fisioterapia, assistir uma aula de um treinador, isso vai modificar completamente a carreira da pessoa. Muito bom, boa dica para os colegas e para os leigos. Gente, quero agradecer muito o doutor Adriano Leonardi, obrigada Eu que por agradeço. aceitar nosso convite. Se vocês tiverem dúvidas e sugestões, mandem para o nosso canal, tá? E eu quero deixar um recadinho para o pessoal da Biomondes, obrigada pela parceria e agradecer vocês pela audiência e até o próximo episódio. Um beijo.